Um artista de província. Apresentação. De onde se explica um livro de sombras de teatro que é um fractal. Este é o primeiro livro que faço. De outros participei, e outros foram antes peças para o teatro que acabaram no papel. Este faz o caminho inverso. E nem vai ao papel, fica numa plataforma virtual para existir. Assumiu o lugar de encenação. É uma colagem. É um livro maleável, fluido, sempre em movimento. Um livro mais dramaturgia e montagem do que livro-objeto que se coloca na estante depois de ler. Livro que é multiforme, polimorfo, feito de muitas tonalidades, feito de fragmentos de memórias, reais, recriadas, relidas, redescobertas. Notícias reconstruídas que não sei se lembro, mas foi. E de memórias que não lembro, mas leio agora e me surpreendo. Então foi assim. Um livro de memórias coletivas, de tempos por onde passamos muitas, muitos e eu. Construímos eventos, assuntos, ações, teatro e outras artes, linguagens. Um artista de província, de um quase balneário que está sendo despedaçado, até quase virar quase nada, restos de um lugar que já não é. Não quis deixar a Bahia e morar em outro lugar. Foi uma escolha política, opção, devolver ao lugar o que tirei dele para criar. Devolver às vozes que ouvi o som que me emprestaram. Devolver às raízes que me deram a possibilidade de germinar e frutificar o sumo, a seiva, para fabricar as folhas e frutos. Por isso, todas as fichas, técnicas e dados do que fiz, participei, colaborei, onde estive. Todos os nomes e dados e datas e locais que estão registrados. Uma multidão está ali. E governantes e alguns acontecimentos que nos dizem o que se passava enquanto passou uma geração e outra e muitas anteriores e posteriores. Muita gente. Um período do teatro. 17 anos até chegar ao palco e quase 50 sem sair dele. Nele, um que pensa, encenador, ator, gestor, técnico, espectador, desenhador. Livro-registro, referência para ser livros, estudos do que fizemos neste tempo, neste lugar teatro do mundo. 29, quase 30 de agosto do funesto ano de 2021. Márcio Meirelles. Parte 1. De onde vieram imagens e caminhos. 1954 a 1964. Minha primeira relação com as artes foi menos com o teatro do que com outras linguagens. Através de vários canais, foi com a música, o cinema, a arquitetura e, sobretudo, com as artes visuais. Poucas lembranças do teatro. O susto com o Lobo Mau entrando no palco, Pluft o Fantasminha no Cine Teatro Oceania, Narizinho da Hora da Criança do professor Adroaldo Ribeiro Costa no Teatro do Icéia, as estruturas arquitetônicas dos teatros, escadas, colunas, galerias e camarotes e os camarins me marcaram mais profundamente do que as peças em si. Com a música, muitos discos, 78 rotações de Liberta Lamarck, Dorival Caymmi, Beethoven, Dalva de Oliveira, Marlene, Melinha, Tchaikovsky, Strauss, Jackson do Pandeiro, na radiola da sala, para eu dançar. O show de rock no presídio. E uma prima de minha mãe que cantava Coração Materno de Vicente Celestino para me fazer dormir. Brincava de rádio. Numa caixa de sapato, colocava muitas quinquilharias que seriam as válvulas e peças. O dial desenhado na tampa. Os botões de volume e sintonia eram rodas de carros de brinquedo ou tampinhas de refrigerante. Um barbante que saía da caixa amarrado a um prego, o fio e plug que era enfiado na tomada elétrica para dar carga ao rádio. Um choque. E estava carregado. Podia tocar. Eu cantava músicas. Era também o locutor. E a carga acabava. Novo choque. Frankenstein. E livros, muitos livros nas minhas casas. Nas estantes espalhados.
e muitos livros para crianças, cheios de ilustrações, como Alice acreditava devessem ser todos os livros. Uma edição da Divina Comédia com gravuras de Doré, que valiam por todos os filmes do mundo. Todas as imagens e fantasias estavam ali. Anjos, demônios, donzelas, danados, seres míticos, Caronte. E uma enciclopédia ilustrada me apresentava muitas coisas, mas principalmente os deuses e deusas e heróis e ninfas e musas e toda sorte de personagens mitológicos vindos, imaginava, diretamente da Hélade para mim. Agora sei que a Hélade, para esses seres, tinha sido somente uma escala entre a África, o Oriente Médio, muitos lugares, muitas culturas, muitas tradições, muitos ritos e meus olhos. Depois, livros de anatomia que me fascinavam, com seus músculos, ossos, caveiras, pênis e vaginas. E o cinema? Tom e Jerry aos domingos de manhã com meus avós. Filmes espanhóis. Marcelino Pão e Vinho, cujo ator se parecia comigo. E La Violetera, com Sarita Montiel. E o Don Quixote de Kozintsev, 1957, que assustado não assistia até o fim. Jazão e o Velo de Ouro, e alguns filmes italianos sobre Hércules e outros heróis. Nas minhas primeiras produções, meu exercício maior, quase cotidiano, e pelo qual recebia muito incentivo da família e posteriormente dos professores, foi com o desenho e a pintura, e narrativas ilustradas por mim, e ditadas a quem soubesse escrever e tivesse algum tempo disponível, os meus irmãos, os meus mais velhos, amigos, visitas, hóspedes e tias. Aos 10 anos, um livro para crianças que li em casa de primos de minha mãe em Valença, cidade do sul da Bahia, gerou o desenho de um palco com cortinas abertas para vermos a performance de um casal encimado por uma haste dupla com uma flor branca e uma vermelha, uma meia-lua e mais acima na cortina, Sonho de uma Noite de Verão. Embaixo, Shakespeare. 23/9/64. Foi a primeira montagem que fiz da obra, seguida de mais 3 até agora. Rapunzel, mitos gregos, Medeia, ritos, cortejos, Alice, muitas referências, incluindo Shakespeare, música de muitos estilos, pinturas, gravuras, atrizes e atores, espaços, igrejas barrocas, sereias, o Art Nouveau e o Art Déco. Muitas imagens que atravessam meu trabalho surgiram nesta primeira fase, nos primeiros 10 anos, e foram cultivados por alguém que queria ser turista quando crescesse. Viajar, descobrir, interagir, investigar e registrar, é claro, sendo pintor. Essa primeira década foi um período muito marcado por mulheres. Eu passava tempos com minha mãe e tempos com meus avós. Numa das casas tinha a mãe, todas as mulheres que trabalhavam lá e amigas que sempre nos visitavam e de vez em quando alguma passava um tempo conosco. Na outra, minha avó Alice. Ela tinha 5 irmãs mais novas que frequentavam muito sua casa, porque ela era uma espécie de matriarca e conselheira. Além do que, minha bisavó, Dona Mimi, sua mãe, morava com ela. Minha tia madrinha, Si, também morava lá com seu marido, Carrera. Tia de Lu, que trabalhava na arrumação da casa e foi funcionária da família, mudando de função para cozinheira até sua aposentadoria. Ela morava em casa de meus avós, com sua filha Gracinha, e tinha também, pelo menos, mais 2 mulheres que trabalhavam na casa, a cozinheira e a lavadeira. As professoras do primário eram todas mulheres, e mulheres muito fortes como Jurema Pena e Rosita Salgado Góes passaram por minha vida nesse período. Consequentemente, ou não, havia nos meus desenhos e narrativas muitas representações femininas. Mulheres em vários trajes de várias épocas, várias culturas, como um catálogo, como um desfile ou uma revista de moda. Muitas vezes recortava as figuras desenhadas para simular a tridimensionalidade possível naquele momento. E assim, tridimensionalizadas, viravam personagens para contracenar comigo e realizar minhas viagens e narrativas. Muitas destas narrativas eram réplicas de outras, de contos de fadas, de histórias e fofocas da família, de filmes, de revistas em quadrinhos. As originais surgiam de improvisações com situações do momento
entremeadas por citações inspiradas nas outras, fusão de vida real e ficção. Por exemplo, às vezes um almoço verdadeiro, quando almoçava sozinho ou com algum acompanhante, se transformava num almoço de ficção, com a intervenção de vários personagens imaginados ou representados pelas bonecas. E por aí ia, com minhas marionetes de papel e bonecas antigas de pano e de louça de minha mãe e tias e avó, e com bonecas que ganhava com muitas negociações entre as mulheres que me educavam e meu avô e tio e irmãos. Meus irmãos faziam o papel de censores e literalmente cortavam, enforcavam, destruíam minhas bonecas, se não houvesse a intervenção de alguma das minhas guardiães. As bonecas de papel, ou de brincar, eram meus personagens, protagonistas ou coadjuvantes, e com elas encenava o que quisesse. Era dramaturgo, encenador, ator e atriz de meus espetáculos particulares, realizados sozinho ou com a colaboração de alguém que passava a ser coautor, mesmo que o meu instinto autoral lutasse para que o espetáculo corresse na direção que eu planejara. Depois, aos 6, 7 anos, as bonecas e recortes foram substituídos por miniaturas de plástico de personagens da Disney, de animais da fazenda e selvagens e de jogadores de futebol que trocava por tampinhas premiadas de algum refrigerante. Construía cidades, montava casas de cartolina criadas por mim ou vindas em livros. Havia uma coleção que trazia em cada número uma atividade para recortes, geralmente reproduções de castelos e casas da história para serem montados. E o arquiteto urbanista se encontrava com o dramaturgo encenador, e agora narrador e ator-atriz das encenações que continuavam a rolar. 1954. Durante a Quarta República Brasileira, nasci. Esta informação não deveria estar aqui, porque me propus a escrever sobre o meu trabalho e não sobre minha vida. Mas para ter feito o que fiz e estar aqui, agora escrevendo sobre o que fiz, necessariamente tinha que ter nascido. Portanto, nasci de parto natural, no dia 26 de maio, no Hospital Espanhol, em Salvador, Bahia. A cidade tinha seu 45º prefeito, Aristóteles Góes, do Partido Republicano, PR. O estado, seu 32º governador, Luiz Regis Pacheco Pereira, do Partido Social Democrático, PSD. E a República tinha seu 17º presidente, Getúlio Vargas, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que se suicidou em agosto e foi substituído por Café Filho, do Partido Social Progressista, PSP, o 18º no cargo, de 1954 a 1955. O suicídio e a cerimônia fúnebre de Getúlio Vargas me acompanharam como imagens durante muito tempo em minha infância. Mesmo porque seu retrato estava na cédula de 10 cruzeiros, e era uma cédula que chegava em minhas mãos para comprar balas dos baleiros que passavam em nossa porta, com sofisticadas estruturas de organização e superposição de doces em suas cestas. Toda a história desse presidente é cheia de contradições e conflitos de narrativas. Vargas, após ter chegado ao poder em 1930 por meio de um golpe, ter instituído a ditadura do Estado Novo em 1937 e permanecido na presidência até 1945, foi eleito pelo voto direto em 1950. Mas não completou seu mandato. Sua política trabalhista sofreu a pressão das elites, numa orquestração que conhecemos, principalmente através dos militares e da mídia, representada por Carlos Lacerda, jornalista e proprietário do jornal Tribuna da Imprensa. Lacerda ainda esteve ligado depois a vários golpes contra Juscelino, Jango e todo e qualquer movimento político que ameaçasse os interesses das elites. Para isso usava sempre a imprensa e relações com militares intervencionistas. E não poupava esforços nem métodos, inclusive plantando notícias falsas nos meios de comunicação. Pois bem, em uma noite de agosto de 1954, houve um atentado contra o jornalista. Numa virada novelesca foram presos os responsáveis que denunciaram a participação do chefe de segurança pessoal de Getúlio, além do irmão do presidente.
Isto teria levado Vargas ao suicídio, deixando uma carta em que se despedia da vida para entrar na história. Anos depois, a verdadeira carta, onde não havia esta frase retumbante, foi revelada. O suicídio de Vargas reverteu a opinião pública e provocou uma imensa onda de comoção e revolta. Na época, milhares de revoltosos tomaram as ruas, empastelando jornais, inclusive da Globo, ligados à oposição. Naquele ano começou a guerra, que durou 8 anos da Argélia contra a França pela independência do seu território num processo de descolonização da África. Morreu a mulher Frida Kahlo, artista ativista mexicana de esquerda, que através de suas ações e de sua pintura lutou também pela descolonização, pela sua identidade cultural e de gênero, classe e raça. E passou muito tempo oculta pela sombra do pintor Diego Rivera, Trotsky e outros homens com quem se relacionou, como costuma acontecer com muitas mulheres. A partir dos anos 1970, tem sido recolocado em seu importante lugar na história. O cinema perdeu um de seus criadores, Auguste Lumière, que junto com seu irmão Louis, falecido em 1948, foi um dos inventores do cinematógrafo, aparelho que registra instantâneos fixos dando a ilusão de movimento. Lumière morreu aos 91 anos. Mas Cacilda Becker e Julieta Massina apareceram em toda a sua magnitude em 2 filmes memoráveis. Cacilda em Floradas da Serra, o filme brasileiro dirigido pelo italiano Luciano Salse, com Jardel Filho e Ilka Soares também no elenco. E Julieta em La Estrada, dirigido por Federico Fellini e indicado ao Oscar naquele ano. Elvis Presley, um dos pioneiros brancos do rock, gravou seu primeiro disco. A IBM apresentou ao mercado a primeira calculadora eletrônica do mundo, com mecanismos formados por transistores, numa tecnologia totalmente revolucionária para a época. Edgar Santos, um dos líderes da criação da Universidade da Bahia, a partir da unificação das faculdades baianas, foi eleito o primeiro reitor da recém-criada universidade. Entre as muitas inovações visionárias, o reitor criou os cursos universitários de arte, pioneiros no Brasil. Em 1954, dentro desse programa, implantou, sob a liderança de Hans Joachim Kohreuter, os Seminários Internacionais de Música que deram origem à Escola de Música da UFBA. Rosita Salgado Góes participou como mentora organizadora e compartilhou com o maestro a direção artística destes seminários, nesse e nos 2 anos subsequentes. Posteriormente, criou a Escolinha de Arte da Bahia, onde frequentei o curso de iniciação artística. O Teatro Maria de la Costa é inaugurado em São Paulo com um prédio projetado por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, construído com o financiamento do Banco Nacional, conseguido por influência de Otávio Frias de Oliveira, proprietário do jornal Folha de São Paulo. Marta Rocha perdia o título de Miss Universo para alguém que não mais lembramos, por 2 polegadas a mais nos quadris, como diz o mito ficcional criado pela imprensa à época. Enquanto essas e muitas outras coisas aconteciam nas esferas públicas e pessoais, eu mamava, cagava, mijava, golfava, comia as primeiras papinhas e sopas, descobria meu corpo e o espaço ao redor, engatinhava e tentava dar meus primeiros passos e meus primeiros balbucios, que se transformariam em discurso articulado muito tempo depois. Mas naquele momento era a minha performance, era a minha obra. 1955. O prefeito de Salvador, Aristóteles Góes, do Partido Republicano, PR, foi substituído pelo 46º, Aloísio Brasil Ribeiro, prefeito interino, do Partido Social Progressista, PSP, que ficou de 1955 a 1955, menos de um ano na gestão. O 47º, Hélio Ferreira, do Partido Democrata Cristão, PDC, ficou no cargo até 1959. O 33º governador da Bahia, Antônio Balbino de Carvalho, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, esteve também no cargo, de 1955 a 1959. Como presidente da ainda Quarta República, depois de Café Filho, o 19º, Carlos Luz, do Partido Social Democrático, PSD,
teve curtíssima gestão, de 3 ou 4 dias, substituído por Nereu Ramos, o 20º presidente do Brasil, também do PSD, no cargo por 3 meses. O aeródromo de Santo Amaro do Ipitanga, construído em 1949, foi reestruturado para permitir a crescente movimentação de passageiros e cargas, e em 1955 passou a se chamar Aeroporto 2 de Julho, em homenagem à independência da província da Bahia e à consolidação da independência do Brasil. Nesse ano de 1955, aos 46 anos, morreu Carmen Miranda, vítima de um ataque cardíaco. O sucesso da controversa artista, além de seu talento, foi fruto da política de boa vizinhança estadunidense durante a Segunda Guerra para conquistar aliados. Mas, se conquistava a simpatia dos sul-americanos com a visibilidade de uma América Latina mix, também provocava o seu reverso, a aversão de muitos aos clichês e falsas imagens fabricadas. O prazo de validade vencido, ao fim da guerra, apontou para o declínio do sucesso de Carmen. Isso, aliado a um casamento desastroso, com um empresário que negociava mal sua carreira num outro clichê, o do marido que explora, humilha e destrói a mulher, mas a rejeição de parte do público brasileiro, que gerou o Disseram que Voltei Americanizada como resposta, e o álcool e os comprimidos levaram-na a uma morte prematura. Lembro de ver, alguns anos depois, nas revistas antigas que circulavam na casa de meus avós, as notícias da morte e enterro de Carmen Miranda, e dos comentários escandalizados de que ela foi enterrada de roupa e batom vermelhos. E todo o espetáculo do traslado do seu corpo para o Brasil, a recepção e comoção do cortejo e cerimônias dignas dos heróis, como foi também o de Ayrton Senna. Coincidentemente, a morte de Carmen, como a de Getúlio, um ano antes, criaram um efeito de reversão imediata. A rejeição popular aos dois, uma pela venda de sua e nossa imagem, outra por articulação das elites, foi transformada por reversão emocional catártica em cortejos monumentais para os dois e revolta no caso do presidente. A espetacularização da morte e o sentido trágico teatral de seus ritos, elevados ao extremo de possibilidades cênicas, seguramente me influenciaram, assim como as procissões e todos os santos mortos e suas imagens sofridas das igrejas barrocas baianas e mineiras marcaram-me e conduziram muitas encenações futuras. Isso, na infância, teve mais repercussão em mim do que a recusa de Rosa Parks, em 1955, em ceder seu lugar para um homem branco num transporte público, como era obrigatório pela legislação do Alabama. No entanto, esse ato é considerado o marco inicial da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Depois foi intensificada a luta contra a discriminação e segregação racial no país, e surgiram os Panteras Negras e o Black Power, e atividades e ativistas como Malcolm X, Martin Luther King, Angela Davis, que abriram na porrada espaço para a luta antirracista estadunidense e inspiraram outras lutas no mundo inteiro. Devo citar aqui também alguns combatentes brasileiros, menos midiáticos que os estrangeiros, mas muito importantes para nós. Tomo a bênção a Abdias do Nascimento, a Laudelina de Campos Melo, Mário Guzmão, e em nome de todas as nossas IAs, tomo a bênção também à Mãe Senhora, Mãe Estela de Oxóssi, Mãe Menininha do Gantuá, Mãe Olga de Alaqueto, e muito pessoal e afetivamente, a Macota Valdina. Essas e esses, como aquelas e aqueles, se não tiveram maior impacto em minha infância, o tiveram na minha juventude e posteriormente, e muito no meu trabalho. As fotos de alguns deles estavam ao lado das de Ho Chi Minh, Mao, Garbo, Guevara e Godard, no armário do meu quarto. E se a espetacularização da morte marcou minha trajetória artística, a luta pelos direitos humanos definiu meu trabalho da vida toda. 1956. Entre meus 2 e 3 anos mudamos do apartamento, no edifício Barralândia, para uma casa na Pituba, que ainda era quase um bairro, balneário,
para veranistas, mas caminhava para a integração ao centro. Dr. Celestino Birô, um conhecido urologista em Salvador, construiu uma casa em forma de barco entre Amaralina e Apituba, que era fantástica. Ficava do lado da avenida oposto ao mar. Para mim e muita gente, era um momento importante no trajeto de ônibus ou de carro, uma referência antes ou depois da casa-navio. Uma espécie de GPS que me dizia onde estávamos quando chegávamos perto de casa ou quando íamos da casa do meu avô para o sítio que ele tinha na boca do rio. Parêntese. Ao longo dessa narrativa falarei das casas da minha mãe ou dos meus avós. É que passei a infância vivendo entre as duas por motivos diversos, pela proximidade da escola, por viagens dos adultos ou apenas por escolha. Gostava de estar na casa de meus avós. Tinha um espaço não dividido com meus irmãos, tinha a atenção de minha avó e de uma família grande. Os meus avós tiveram 11 irmãos cada, e tios e primos muitas vezes os visitavam. Às vezes se hospedavam porque moravam em outras cidades. Eram sempre muitas histórias. Eu ficava entre cá e lá, nas duas casas. Mais tarde, na adolescência, fui me estabelecendo definitivamente na casa de meus avós. Fecho o parêntese. As casas e mudanças são importantes, porque são marcos da memória, e por causa de minha relação com os espaços. Lembro sempre muito das estruturas, estilos, divisões de cômodos, papéis funcionais e significados pessoais que tinha e dava a esses espaços. Narrativas arquitetônicas que essas casas guardavam e produziam em mim. Sempre me emocionaram os espaços, como eles se comportam e como nos comportamos neles. Não lembro absolutamente do Barralândia. Sei que minha mãe e nós moramos lá porque sempre me disseram, mas não lembro da experiência de ter habitado ali. Assim como não lembro da casa da Ladeira da Barra de meus avós, que é possivelmente onde moravam quando nasci. Lembro, entretanto, perfeita e curiosamente da chegada à casa da Pituba. Como se não houvesse um antes, como se tudo começasse naquela nova casa. Uma casa grande com uma longa e larga varanda que acompanhava toda a sua lateral, com o telhado sustentado por grandes arcos. Um jardim, basicamente um campo extenso de área maior inclusive do que a da própria casa, cheio de coqueiros anões. Ficava entre a varanda e uma cerca de arame farpado, que separava de um terreno baldio. Na frente um arbusto, o portão de entrada e o portão de carros e um caminho que levava a uma garagem que muitos anos depois usei como ateliê. Ao lado da garagem, nos fundos da casa, uma casinha para os empregados, a lavanderia e um espaço que era a biblioteca e onde eu passava muito tempo. Na lateral oposta à varanda, um corredor estreito e um muro que separava a nossa da casa ao lado. Primeiras memórias. Ao chegar na casa nova, meus irmãos, 5, 6 anos mais velhos que eu, me falavam: vai continuar com o bico, joga o bico fora, casa nova sem bico. Resoluto, atravessei o jardim, fui até a cerca e bravamente joguei a chupeta fora. Performance. O prefeito da cidade e o governador do estado eram os mesmos do ano anterior. Também Nereu Ramos ficou por mais um mês na presidência, quando deu lugar ao 21º presidente, o mineiro Juscelino Kubitschek, também do PSD. Edgar Santos funda a primeira escola de teatro no país a integrar uma universidade, com Eros Martim Gonçalves como mentor e diretor. O empreendimento deu certo, pela condução de Martim, a equipe que montou para formar seu quadro, o apoio explícito do reitor que comparecia a ensaios e estreias, mas muito também pelo terreno fértil em que a semente foi plantada. Salvador tinha um movimento de teatro amador e familiar forte e de qualidade, com grupos produzindo espetáculos em palcos adaptados em residências, escolas e clubes recreativos, como o grupo de operetas do Clube Fantoches da Euterpe. Artistas e público formados por e para esse teatro soteropolitano, pré-escola de teatro. Outras lembranças, a casa dos meus avós, na ladeira da fonte. A varanda, o circo passando, na rua em frente à varanda, de onde assistíamos o cortejo. Elefantes. Uma festa na casa de primos de minha avó. O bolo representava a ponte da cena do parque de Adamo e o Vagabundo, filme da Disney lançado no ano anterior.
Não só o bolo, mas a decoração e as bandejas e doces, tudo remetia ao filme. A reprodução das árvores de chorão, do passeio ao luar em miniatura acoplada a um doce, era o que levávamos como lembrança da festa. Cenografias. Voltar para casa, depois das festas, dormir no carro e, ao chegar, fingir continuar a dormir para ser carregado e não caminhar. Performance. 1957. Surge um personagem importante na cidade e futuramente no meu trabalho. João Augusto Azevedo. O encenador, dramaturgo e ator é convidado por Martim Gonçalves para fazer parte da equipe da Escola de Teatro da Universidade da Bahia. Estabeleceu-se então em Salvador, vindo do Rio de Janeiro, funcionário do Ministério da Educação, transferido para lecionar na escola. Em 1959, João Augusto deixa a escola e sua saída resulta na criação do Teatro Vila Velha. João chega a Salvador quando Hélio Ferreira ainda era prefeito da cidade, Antônio Balbino, governador do estado, e Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil. Glauber Rocha realiza com Helena Inês seu primeiro curta-metragem, O Pátio. Glauber, como nos informa Ivana Bentes em artigos sobre o cineasta, vinha de uma formação presbiteriana, de participação como crítico do cinema, do programa de rádio Cinema em Close-Up, da perda da irmã Ana Marcelina de leucemia, da vontade de ser escritor e se embrenhar por Nietzsche e Schopenhauer, do consumo sem moderação de cinema e histórias em quadrinhos, de frequentar o clube de cinema de Walter da Silveira, do exercício de dirigir encenações combinando poesia e teatro no Colégio Central e também de fundar a produtora de cinema Iemanjá. Foi descoberto o petróleo em solo baiano, em 1939, no bairro do Lobato, em Salvador, e em 1941 jorrou comercialmente em Candeias, Bahia. O surgimento dessa nova riqueza incentivou, em 1953, a oficialização do monopólio estatal sobre a atividade petrolífera e a criação da empresa estatal Petróleo Brasileiro S.A., mais conhecida como Petrobras, um ano antes do meu nascimento. Foi um período intenso para a Bahia, especialmente a cidade da Bahia, como ainda é chamada Salvador, numa confusão geopolítica que nomeia e transforma a Bahia em sua capital apenas, deixando em lugar nenhum os outros 416 municípios. É preciso muita estrutura para quebrar esse disparate e distribuir a Bahia em toda a sua extensão territorial, onde cabem muitos países, como a França, por exemplo. Nessa época, a Bahia quase se recupera do trauma de ter deixado de ser a capital do Brasil, o que ocorreu quando o Brasil ainda era uma colônia. Não tivéssemos perdido o posto de capital para o Rio de Janeiro, pouco tempo depois seríamos a capital do reino transmigrado de Portugal para cá, e a seguir, quem sabe, seríamos a capital do Império e depois da República. No entanto, a Bahia nunca se recuperou disso e é mantida por suas elites como a eterna capital da colônia, província de base econômica rural e turística, controlada por algumas poucas famílias e coronéis, a quem nunca interessou o desenvolvimento industrial do Estado. A possibilidade de uma virada aconteceu parcialmente naquele momento, entre o final dos anos 1940 e 1964, mas o golpe civil-militar e consequente ditadura fortaleceu ainda mais a Casa Grande e seus coronéis. Um projeto de desenvolvimento representado por Edgar Santos, Rômulo Almeida, Diógenes Rebouças, Anísio Teixeira, Rosita Salgado Góes, Martim Gonçalves, Janka Rudska, Hans Joachim Kohlreuter, Lina Bobardi, Walter da Silveira, João Augusto e muitos outros, eclodiu num momento de intenso brilho, e a Bahia foi referência de inteligência, cultura, arte e desenvolvimento ainda até 1968. Mas foi difícil manter-se em seu destino cosmopolita de origem, quando, no início da colonização, era o principal porto do hemisfério sul, eixo de rotas comerciais e de trocas econômicas e culturais. A Bahia foi entregue e depois se entregou a uma dinastia mais esperta do que a de Bragança, que se instalou por muito tempo porque representam uma parte significativa da nossa população e soube manipular nossos símbolos, da religiosidade sincrética,
da sensualidade genética, da hospitalidade orgânica, da alegria a qualquer prova. Encontrando o nosso perfil ideal nas obras de Jorge Amado, Caribé e Caymmi, de qualidade e vigor incontestáveis, mas usando-as como release e cartão de visitas, domesticou-as e congelou nossa imagem como se não tivéssemos saído de um passado ficcional, exótico e amigável, como se não tivéssemos tido a reviravolta dos anos 1950 a 1960, com tantos bravos guerreiros do desenvolvimento econômico e intelectual que foram incorporados às narrativas folclóricas como personagens inofensivos, ou, quando impossível amaciá-los, como vilões. Todos empastelados neste painel em que cada um ocupava seu lugar, de onde era difícil sair. O fato estético emblemático é o painel de Carlos Bastos na Assembleia Legislativa, que representa a galeota A Gratidão do Povo, da Festa do Senhor dos Navegantes. Na galeota e ao seu redor, inclusive no céu e no fundo do mar, estão vários personagens baianos, cada qual em seu lugar. Autoridades políticas, personas sociais, artistas, personagens populares e folclóricos, todos estão ali. Sempre me incomodou aquele painel. Até que um dia percebi a ironia. Quem está no leme da nau, conduz o seu destino, é a mulher de roxo, mendiga que desfilava sua loucura pelas ruas do centro da cidade. Ao procurar sobre este painel, num site de buscas, encontro uma tese de Tatiane Almeida Ferreira, A Construção da Imagem da Bahia, turística, em Bahia de Todos os Santos, Guia de Ruas e Mistérios de Jorge Amado. Em seu resumo, leio o seguinte. A presente tese busca realizar uma leitura das imagens que ajudaram a construir a imagem turística da cidade do Salvador na obra Bahia de Todos os Santos, Guia de Ruas e Mistérios, de Jorge Amado. A partir das suas principais edições, a primeira de 1945 e a edição de 1977, atualizada em seu texto verbal. O que percebemos nessa obra é o fato de o escritor se preocupar em fixar uma imagem para a cidade do Salvador em dois períodos, na década de 40 e na década de 70, em conformidade com o contexto histórico-cultural. A pesquisa permitiu identificar nas obras do corpus, cruzando com as propagandas governamentais para o turismo, a presença de uma regularidade discursiva sobre a imagem de Salvador a partir da edição de 77, retratando a cidade como cartão postal e locus da cultura negro-mestiça singular e autêntica, impulsionada pela festa cotidiana e pelo encantamento. A imagem construída no livro de 45 denunciava uma urbe desigual, degradada e miserável, tanto nos segmentos mais pobres da sociedade quanto na destruição de seu acervo arquitetônico. Por isso, o escritor vai mudar, vai reconstruir a imagem da cidade na edição atualizada, justamente para fazer a Bahia se firmar como polo turístico e entrar na concorrida rota internacional. Dentro desse impulso de desenvolvimento cultural, urbanístico, político e econômico, ainda naquele ano surgiria o Teatro Castro Alves, o antigo desejo da elite da cidade de ter um grande teatro com tapete vermelho, onde pudesse entrar em traje esporte completo para ver, seja lá o que fosse, parecia prestes a se realizar. No dia 2 de julho de 1957 foi iniciada a obra, com o projeto de Diógenes Rebouças. 1958. Hélio Ferreira continuava prefeito de Salvador, Antônio Balbino, governador do estado, e tínhamos como chefe da nação Juscelino Kubitschek, o presidente Bossa Nova. Este termo, naquele então, designava tudo inusitado, avançado, de vanguarda, como o gênero musical, que teve seu marco inaugural quando Elisete Cardoso gravou Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, com João Gilberto ao violão. Surgiu em São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, um dos patrimônios culturais do país, o Grupo de Teatro Oficina, referência, inspiração. Evoé Zé. Em Salvador, quase tivemos a inauguração do Teatro Castro Alves. O projeto de Diógenes Rebouças, já em início de construção, foi abandonado
e a construtora que havia iniciado a obra foi descartada em benefício da Odebrecht, que articulou um novo projeto, encomendado a Bina Funiá e validado por um prêmio na Bienal de São Paulo. O Castro Alves seria inaugurado. Dias antes da inauguração, o governador convidou a população para uma visitação pública. E dias depois, um incêndio adiou a realização do sonho da burguesia soteropolitana de ter na cidade o seu templo das artes da cena. Uma das grandes obras do período desenvolvimentista baiano foi também o Ginásio de Esportes Antônio Balbino, construído ao lado do estádio Otávio Mangabeira, também com projeto de Diógenes Rebouças. É comparável o papel do arquiteto em Salvador ao de Niemeyer em Brasília. Se o baiano não projetou a cidade num plano piloto, redesenhou Salvador. Possivelmente para a construção do ginásio foi desapropriada a casa de meu avô na ladeira da Fonte das Pedras. Fomos provisoriamente para uma casa, a de número 8, na rua 8 de dezembro, na Graça. Dessa Casa da Graça lembro da entrada, com 2 ou 3 degraus até a porta, ladeados por canteiros de avencas. Lembro do estilo arquitetônico da divisão dos cômodos, da escada e debaixo da escada, onde ficava o telefone, um daqueles pesados e pretos. As visitas, o quarto dos meus avós, dividido ao meio por uma cortina grená que separava o meio do quarto onde eu dormia. As matinês com filmes de Tom Jerry no Cine Guarani, e ali, o mural de Caribé, que da entrada se espalhava pelas paredes da grande sala de projeções com 2 andares, a plateia e a galeria. 1959. Hélio Ferreira saiu da prefeitura em janeiro, sendo substituído por Gustavo Gomes da Fonseca, do Partido Trabalhista Nacional PTN, cujo mandato como 48º prefeito interino de Salvador durou menos de um mês. Ganhamos o nosso 49º alcaide, Heitor Dias, da União Democrática Nacional, UDN, que ficou de abril de 1959 a abril de 1963. Era seu secretário de obras, Vigildásio Sena, que muito viria ajudar na construção do Teatro Vila Velha. Antônio Balbino estava no fim de seu mandato e foi eleito como nosso 34º governador Juracy Magalhães, da União Democrática Nacional, UDN. E nosso presidente Bossa Nova, Juscelino Kubitschek, continuava a construção de Brasília, a nova capital do Planalto Central. O alto custo de vida causado pela inflação ao longo do ano gerou cerca de 60 paralisações de trabalhadores de diversos setores, exigindo o aumento salarial devido. Do outro lado da mesa, foi criado o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, organização anticomunista e antipopulista, com ligações com a CIA, visando influenciar os debates econômico, político e social do país por meio de ação publicitária e política. Foi criada a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, com o objetivo de potencializar o crescimento da região. Oficiais do Exército Brasileiro iniciaram a revolta de Aragarças, um levante militar com vistas à tomada de poder, sem êxito. Entretanto, foi realizado o primeiro sequestro de avião do país. Em 1955, após a luta contra os franceses pela independência do seu território, o Vietnã foi dividido. Uma parte ficou sob a influência dos Estados Unidos, a outra da União Soviética. E com a tensão permanente entre ambos, a chamada Guerra Fria, iniciou-se uma guerra real desastrosa em 1959, que durou 2 décadas e foi concluída pela derrota dos Estados Unidos da América, após terem finalmente participado diretamente entre 1965 e 1973 em intervenções devastadoras. Ho Chi Minh, o fantástico líder dos Vietcongs, está embalsamado e preservado do tempo no monumento funerário em Hanoi, que visitei em 2014, numa viagem inesquecível, onde além do meu herói no Vietnã, assisti a 5 apresentações do Teatro de Bali, na Indonésia. Essa forma dramática que também fez parte do imaginário da minha formação teatral, e a que assisti pela primeira vez em Londres,
no LIFT, London International Festival of Theatre, quando estive com o Projeto Zumbi. Fidel Castro e Ernesto Che Guevara eram também nossos heróis. Habitavam nossas mentes e corações, e suas fotos figuravam no meu panteão particular no armário do meu quarto. Lideraram a Revolução Cubana vitoriosa esse ano em que fiz 5 anos. O movimento armado tirou do poder o ditador Fulgêncio Batista e os estadunidenses que exploravam o país e implantou um novo regime, nova cultura e novo sistema. Claro, isso foi uma reviravolta no mundo, na Guerra Fria, e teve consequências gravíssimas para os cubanos, boicotes, tentativas de interferência e cerco econômico que duram até hoje. Mas a ilha é uma referência positiva na construção de possibilidades para o mundo. Edgar Santos continuava sua missão acadêmica civilizatória para a ex-capital da colônia. Recebeu e manteve nos porões da reitoria o português Agostinho Silva, senão um dos formuladores da noção de lusofonia. Agostinho organizou a criação do Centro de Estudos Afro-Orientais, CEAL, no contexto do processo de descolonização da África e integrando a luta antirracista no país. O CEAL, vinculado à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, é voltado para o estudo, a pesquisa e a ação comunitária na área dos estudos afro-brasileiros e das ações afirmativas em favor das populações afrodescendentes, bem como na área dos estudos das línguas e civilizações africanas e asiáticas. No fim do ano letivo, a primeira turma de formandos da Escola de Teatro receberia seus diplomas e seriam atores e atrizes profissionais formados por uma universidade. Seriam os primeiros no Brasil. Entretanto, havia uma tensão entre um grupo de alunos e professores e o diretor, Eros Martim Gonçalves. Os motivos foram muitos e nenhum que justificasse a ruptura que poderia colocar em jogo a grandeza de termos a primeira escola de teatro universitária do Brasil. Egos inflamados, talvez. Alguns dos alunos, Carlos Petrovitch, Carmen Bittencourt, Equio Reis, Otton Bastos, Teresa Sá e Sônia Robato, e o professor João Augusto, planejavam formar uma companhia profissional, representada por uma sociedade de cotas limitada, depois da formatura. A ruptura, consequência dos atritos gerados pela tensão, antecipou a decisão. O relato de Sônia, confirmado em parte por outros relatos, foi de que em sala de aula houve um confronto entre ela e Martim. Ela levantou-se para sair da sala. Ele afirmou que ela não voltaria para concluir o curso se saísse. Ela saiu, seguida pelos 5 futuros sócios e por outros colegas. Foram diretamente para a reitoria, que fica literalmente do outro lado da rua, e informaram Edgar Santos da decisão. Não voltaram. Seguiram na decisão de fundar a sociedade. Era setembro. Em dezembro estrearam o primeiro espetáculo, O Alto do Nascimento. Texto de Sônia, dirigido por João, com a Companhia Teatro dos Novos. Os sócios e outros jovens atores e atrizes convidados, entre os colegas que saíram com eles da sala de aula, surgia o primeiro grupo de teatro profissional da Bahia. Coincidentemente, no ano seguinte, no dia 26 de maio, data do meu aniversário, efetivou-se a homologação dos estatutos da sociedade. Portanto, nascemos na mesma data. Eu fazia 5 anos em maio. E uma das festas de aniversário que lembro foi a desse ano, na Casa da Graça. Não sei quem decidiu que o bolo e a festa teriam como tema Cinderela. Talvez pelo relançamento do filme da Disney de 1950, que provavelmente ocorreu no ano anterior no Brasil, uma vez que a data do primeiro relançamento da película é 1957. E por que lembro desta festa? Porque existem fotos únicas de um bolo ou festa de algum aniversário meu, muito superexpostas e meio desfocadas do bolo, o que mostra sua importância, que vem da dificuldade que foi sua execução. Lembro do planejamento e do labor de minha avó, minha mãe, de minha tia e sua cunhada que fazia bolos, e as tentativas e erros, principalmente na construção da carruagem. Primeiro tentaram com uma fada madrinha
transformando uma abóbora verdadeira com glace. Não deu certo. A abóbora suava e derretia o confeito. Então Carrera, o marido de minha tia, delegado e artista plástico, fez a estrutura da carruagem com uma caixa de sapatos, que foi belamente confeitada para desempenhar seu papel de carruagem. Também é tudo de que lembro nessa festa. O bolo. E os bonecos representando os personagens, com quem brinquei muito tempo, e os cavalos de louça magníficos em sua elegância, que passaram, depois da performance no bolo, a adornar a penteadeira da minha tia. O cinema sempre me fascinou, não só os desenhos da Disney. Muitos filmes me marcaram. Um dos primeiros, Marcelino Pão e Vinho, um filme espanhol de 1955, lançado no Brasil em 1959, que vi a primeira vez com meu avô, minha avó, ou os dois, e depois fui convencendo outras pessoas da família a me levarem de novo. O ator Pablito Calvo se parecia comigo. Na rua me paravam e perguntavam se eu era ele. Mas não, eu era eu. Mesmo que ainda não soubesse exatamente quem era eu e o que me separava de Marcelino Pablito e sua história com o escorpião e o Cristo mórbido que o mata para que reencontre sua mãe. E o Don Quixote, que não conseguia assistir até o fim com medo das imagens. Revejo agora o filme e descubro que a cena era que ele é espancado por pessoas da pensão, e que o filme é o Don Quixote de Kozintsev, 1957. Cineasta que me encanta, especialmente com o Hamlet e o Rei Lear que fez em parceria com Shostakovich. No meio do filme, pedi para sair e meu avô me levou para fora do Cine Excelsior e ficamos passeando na Praça da Sé para esperar meus irmãos mais velhos que não se assustavam mais com filmes e quem mais tenha ido conosco. O gabinete da Casa da Graça era onde meu avô e eu colávamos as figurinhas no álbum Raças e Culturas do Mundo Inteiro, editora VEC, 1958. Ele trazia só um pacote a cada dia quando voltava do trabalho. Os pacotinhos eram esperados ansiosamente e às vezes ele me levava à Praça Municipal para trocar as duplicatas por alguma que ainda não tinha, ou comprar por preços altos as figurinhas escolhidas uma a uma a retalho, já perto do fim, para completar o álbum. Este álbum se perdeu, mas ficaram as imagens reproduzidas nos figurinos de muitos trajes recriados em desenhos que fiz por muito tempo. Comecei a desenhar provavelmente muitos anos antes, mas lembro bem da brincadeira de escola, nesse gabinete onde o desenho, que às vezes evoluía para narrativas gráficas, sempre era incluído como tarefa. Além de ir sendo alfabetizado por minha avó, a Di e a Si, mas também por irmãos, avô e primas e tias e visitas e Gracinha, a filha de Dilu. E ainda existem os primeiros registros do meu trabalho artístico, guardados na maioria por minha avó, mas também por a Si e a Di. A maior parte desses documentos não está datada, salvo por alguns raros que dizem feito por Márcio aos 5 anos, ou de meu netinho com 6 anos, e podemos estabelecer quando foram produzidos. Por estilos, temas, domínio técnico, estou decidindo quando foram feitos os outros. Meio aleatório, sei, mas como fazer? A maioria dos desenhos são figuras femininas, que talvez tenha a ver com o fato de estar cercado sempre por mulheres, como já disse. Tive 4 mães, a Di, minha mãe biológica, a Si, minha tia e madrinha, Alice, minha avó, e Dilu, negra que trabalhava na casa do meu avô e me educou em sua raça e sua tradição, que me deu seu leite cultural santamarense e me ajudou a ser um cidadão brasileiro. Entre os desenhos existem algumas narrativas gráficas, pequenas histórias, onde um desenho e as letras que contam a história se entrelaçam. Talvez a mais antiga seja esta, onde está registrada a ficha técnica com os créditos de inventor e escritor, o que significa que eu ainda não sabia escrever e recorria aos que sabiam, no caso meu irmão mais velho, ditando as narrativas para poder ilustrá-las. Ana e seu cabelo. Era uma vez uma menina chamada Ana, que tinha os cabelos de ouro, e um dia, passando pela rua da cidade, quando encontrou um lindo castelo. No castelo, que tinha diversos quartos, entrou em um dos quartos, que tinha diversos pássaros que esticavam seus cabelos, gritava, uai, uai, uai.
que viu um lindo príncipe que casou-se e viveu por muito tempo e teve lindo filhinho. Fim. Inventor Márcio, escritor Marcos. Existe outra variação mais compacta, também em torno deste universo imaginário, e já escrita por mim mesmo, com ou sem a ajuda dos mais velhos. A Princesa dos Cabelos de Ouro. Era uma vez um rei que tinha uma filha que tinha os cabelos de ouro. Quando a princesa penteava os cabelos, caía ouro e diamante. Em outra, o título encabeça a página, seguida pela narrativa e logo um desenho onde vemos uma bruxa clichê, com chapéu e nariz de ponta, mexendo num caldeirão. Um cenário composto de móveis onde estão jarros, vidros, provetas e potes, e o filete de uma estante com alguns livros. Embaixo da ilustração, uma legenda, como nos livros de contos, uma frase tirada do texto. Ela mexia o caldeirão cantando assim. Nair Sabak. Era uma vez uma bruxa feia e com os cabelos esticados, que tinha livro de bruxaria e fazia muito feitiço. Ela mexia o caldeirão cantando assim. Mexe, mexe, caldeirão, mexe, mexe até ferver. Quem beber deste caldinho terá vida até morrer. Esta narrativa mostra uma visão de mundo da classe média branca de Salvador, da qual minha família fazia parte. O caso Nair Sabak foi um desses casos que duram um tempo, viram uma espécie de reality show na imprensa, várias controvérsias e pontos de vista, sem que eu lembre o desfecho. Nair Sabak era uma líder religiosa. Diariamente havia filas de pessoas muito necessitadas em sua porta para receberem alimentação. Ela atendia a pessoas com distúrbios mentais ou emocionais e outros problemas. Estariam sendo vítimas de espíritos obsessores e iam ou eram levados por familiares para serem tratados, pelo que a líder não recebia remuneração. Ao que parece, alguma violência física fazia parte do exorcismo. Ela foi denunciada, acusada e julgada. De alguma forma, fiz eu também o meu julgamento, reflexo do julgamento familiar, que está expresso no conto visual. 1960. Heitor Dias continuava prefeito, e a prefeitura apoiava a Companhia Teatro dos Novos, comprando espetáculos para serem apresentados em praças públicas e em bairros mais afastados. Juracy Magalhães, no governo do Estado, teria um papel fundamental na construção do Teatro Vila Velha. O presidente Juscelino Kubitschek inaugurava Brasília, que substituía o Rio como capital do país. Glauber Rocha anunciava um novo momento do cinema nacional. Em 1960, filmava Barra Vento com Antônio Pitanga e Luísa Maranhão. Aviões da Real Transportes Aéreos e da Marinha dos Estados Unidos colidiram, caíram na Baía da Guanabara e mataram 66 pessoas. Na Estrada de Ferro Central do Brasil, no Rio de Janeiro, aconteceu o assalto que impactou o país e o acontecimento virou filme, em 1962, dirigido por Roberto Farias, o assalto ao trem pagador. Éder Joffre tornou-se campeão mundial dos pesos galo da Associação Mundial de Boxe ao vencer o campeão mexicano Eloy Sanchez em Los Angeles, Estados Unidos. O Museu de Arte Moderna foi instalado no foyer do Teatro Castro Alves por Lina Bobardi. A arquiteta tinha um projeto incrível que vale a pena conhecer e refletir. Um programa pedagógico, investigativo, includente e revolucionário. Principalmente revolucionário. Seria um propulsor de mudanças radicais na vida da cidade, se Salvador conseguisse sustentar o projeto por mais de 5 anos. Lina veio para Salvador, talvez por articulação do amigo Martim Gonçalves. Foi ele quem apresentou a ela o Solar do Inhão, onde sonharam uma Universidade Popular de Arte. Caminharam para isso, transformando o Solar no Museu de Arte Moderna e Popular. A reforma projetada por Lina e a criação da escada é pura poesia espacial. É emocionante entrar no museu e ver e subir na escada. É das realizações mais sintéticas e bem-sucedidas em termos de discurso político e estético. A escada não une apenas os pisos do museu, mas a Bahia ao mundo, o passado escravagista a um futuro libertador, o trabalho operário à arte, nos une numa possibilidade infinita de prazer poético. Enquanto o museu esteve acolhido no foyer do teatro,
Lina mostrou a capacidade transformadora da arte, e a mim, de alguma forma, também transformou, quando, para o espetáculo de entrega do Prêmio Braskem de 2017, que homenageava os 50 anos do Teatro Castro Alves, estudei a intervenção da arquiteta no teatro e vi fotos das exposições que promoveu ali. Lembrei que estive em pelo menos uma delas, e o impacto dessa ou dessas exposições que vi deixou marcas lindas em mim e no meu trabalho futuro. E na pesquisa para escrever este livro descobri mais. Participei de uma exposição de arte infantil no museu, mas falo disso depois. Recentemente vi um texto de Matilde Matos que compara o fluxo de público na exposição que fiz naquele espaço às do Museu de Arte Moderna de Dona Lina, ali. Nesse Museu de Arte Moderna, Lina e Martim Gonçalves fizeram a ópera de Três Tostões de Brecht, marco na história do teatro brasileiro. No Reino Unido, um grupo de 4 jovens músicos foi lançado por um fantástico empresário visionário para revolucionar, ou pelo menos carimbar, a face de uma revolução com sua identidade. Os Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Banda e movimento que eu só iria conhecer alguns anos depois, em 64 ou 65, quando minha avó comprou para mim, na Mesbla, um compacto duplo com a trilha de Help. O cientista estadunidense Gordon Gould publica pela primeira vez o termo laser para descrever um dispositivo que emite luz por um processo de amplificação óptica baseado na emissão estimulada de fótons. Antes, outros pesquisadores haviam concentrado seus estudos em intervenções parecidas. Mas foi em 1960 que Theodore Harold Maiman produziu o primeiro laser, o que fez com que houvesse uma briga pela patente da invenção durante 3 décadas. No dia 18 de agosto foi lançado o contraceptivo oral Enovide-10 nos Estados Unidos. Isso mudou o comportamento da humanidade. Vale dizer que a invenção, em parte, deve sua existência ao esforço da feminista Margaret Sanger e o investimento da milionária Catherine McCormick, que lutaram política e financeiramente contra a Igreja e toda a sociedade patriarcal estadunidense pelo direito das mulheres de usarem seu corpo para o prazer, como os homens, e não apenas para gerar filhos. Usar seu corpo sem o risco de gravidez indesejada e abortos clandestinos ou autoinduzidos. É publicado o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, com uma tiragem inicial de 10.000 exemplares que se esgotou em uma semana. Carolina, num clássico, nunca recebeu o que efetivamente deveria receber pelos direitos autorais de sua obra. Gosto de pensar que nasci nesse momento de minha província, em que ela pensava que podia ser metrópole, e agia como tal. Capacidade para isso tinha, através da cultura, da arte, do pensamento, da tradição, e também das heranças misturadas africanas, islamitas e cristãs ibéricas. Realmente a Bahia, Salvador, nesta época, foi uma referência, com tantas pessoas brilhantes, e se comportava assim, com 2 gerações de artistas modernistas convivendo e interferindo em projetos urbanísticos na cidade, em monumentos, em construções importantes, em painéis em prédios residenciais, comerciais e institucionais, com bares, galerias, eventos, jornalistas, escritores. Uma geração que inventava a bossa nova e inventaria o cinema novo e a tropicália. Frequentava o Anjo Azul, assistia peças de teatro no Teatro Santo Antônio, via filmes de arte no Cineclube de Walter da Silveira. Tudo se movia, e quase éramos, e fomos. Mas viria o golpe militar, e as coisas foram contidas, freadas. E o possível movimento foi manietado e as coisas não se transformaram tanto assim. Brasília foi inaugurada e meu avô se mudou para uma casa no Jardim Brasil, que fez construir com um projeto de tendências modernistas de Ronald Lago, que incluía desenho de interior com móveis criados pelo arquiteto. Uma casa ampla com um espelho d'água na entrada. Na grande sala de visitas, espaço amplo, com paredes de um surpreendente azul muito escuro e cortinas salmão cobrindo amplas portas de vidro, ficava a radiola ou vitrola onde ouvia os discos de histórias que sabia de cor, ouvia música e muitas vezes dançava. Eram muitos discos de muitos gêneros,
Tinha os LPs de vinil e os 78 rotações de cera de carnaúba, pesados e frágeis, que se quebravam facilmente. Os discos com histórias ajudaram a formar meu imaginário e minha mitologia pessoal, além de ter me iniciado em noções de dramaturgia e atuação. Reproduzia as inflexões vocais dos atores e atrizes quando repetia de memória as histórias. E a partir daí, entendi que o texto falado em teatro é uma construção rítmica e melódica que faz parte da sonoridade geral de uma peça, um dos elementos de sua trilha musical, parte dela. Ouvia baiões, sambas, tangos, foxtrots, sambas-canção, tangos-canção, valsas, boleros, sinfonias, sonatas, chachados, frevos, marchas-canção, árias, coros e outros gêneros e ritmos de muitos artistas nacionais e internacionais, todos juntos e misturados, sem nenhum critério de seleção a não ser o meu gosto pessoal e afinidade eletiva, que fizeram minha educação musical autodidata, intuitiva, como basicamente foi toda a minha formação artística. Ouvia as músicas com o corpo. Sentia e produzia ritmos, melodias e narrativas com os movimentos que também me davam noções de ocupação do espaço. Um dia estava dormindo no sofá da sala, onde provavelmente tinha ouvido músicas ou histórias, e escutei, em meio ao quase sono, uma discussão de minha avó com Carrera, o marido de Assi, sobre minha educação. Ele falou ríspida e depreciativamente: ele vai ser bailarino. Não fui, mas dançar as músicas na vitrola da sala de visitas me educou. Contíguo à ampla sala de visitas ficava um jardim de inverno e entre ambos a sala de estar. As duas salas se comunicavam com a sala de jantar com sua grande mesa. Ali havia uma porta para um pequeno vestíbulo com um lavabo e duas portas, uma para o banheiro e outra para o quarto da minha bisavó, que passei a ocupar depois que ela morreu. Na outra direção, um corredor que dava para a cozinha e depois da cozinha a garagem e os quartos dos empregados. Em cima da garagem e dos quartos, um pátio aberto para estender roupas e uma salinha onde guardavam-se as roupas limpas para serem engomadas e passadas. No segundo andar da casa, o quarto de meus avós, com vestiário e banheiro, o de minha tia e tio também com banheiro, e junto da escada o meu quarto, antes que eu ocupasse o do térreo de minha bisavó. Este quarto também abrigava hóspedes, e então eu passava temporariamente para o de meus avós e dormia numa cama de campanha de metal e lona azul escuro. No meio da escada havia uma espécie de nicho, e nele um praticável forrado de veludo vermelho, base para uma escultura de gesso. Era uma mulher ajoelhada com o corpo dobrado sobre as coxas. Ninguém, a não ser eu, gostava muito dela. Um dia foi retirada e destruída. Em frente à escada havia o gabinete, com uma estante cheia de livros que ocupavam a parede inteira, em frente às escrivaninhas. Ao fundo, uma porta de vidro se abria para uma varanda, de onde se via o pátio interno e o terraço, onde se estendiam as roupas para secar e quarar. Os livros. Durante a mudança, ainda na Graça, quando arrumaram para selecionar e embalar os livros que iam, me caiu nas mãos uma edição da Divina Comédia de Dante, ilustrada por Doré. Foi espontânea e instantânea a fascinação pelas gravuras, os demônios, os anjos, os movimentos coreográficos dos coros gráficos e principalmente as representações do inferno, com a dramaticidade cênica imensa e muitos corpos nus. Fulminante. Também fulminante foi Sarita Montiel em La Violetera, filme a que assisti várias vezes e fiz minha tia comprar o long play importado e caro, com a trilha sonora e todas as canções que ela cantava. Outra paixão da mesma época foi por minha primeira professora. Nesse mesmo ano entrei para a escola, um centro educacional familiar chamado Colégio Maria Ângela, em memória da filha da dona da escola. A foto da infanta Maria Ângela, colorido manualmente e posto em moldura com quinas arredondadas, figurava na sala de entrada, sempre com flores num jarro triangular, preso abaixo do retrato. Flores roxas de saudade. A equipe da escola, além de um auxiliar, era constituída pela diretora, também professora dos mais velhos, e sua filha, de quem infelizmente esqueci o nome, professora dos mais novos.
As duas davam conta de todas as turmas, juntadas em 2 ou 3 salas que elas administravam alternando-se e dando lições e tarefas que fazíamos enquanto passavam tarefas ou lições para outra turma do outro lado da sala. Como eu já tinha sido alfabetizado e estava junto com as turmas mais adiantadas e respondia às questões e fazia os trabalhos dirigidos a elas, diretora e professora, em acordo com minha família, me transferiram do jardim de infância e alfabetização para o primeiro ano A e logo depois para o primeiro ano B. Assim, com 6 anos, estava pronto para entrar no curso primário. Gostava tanto que reproduzia a escola em casa. Imagino que fosse uma brincadeira de encenação, porque num caderno onde me exercitava, que foi preservado, está escrito em todas as páginas, no cabeçalho, o nome do colégio e a data, e em cada uma série de tarefas que me parecem mais provocações a que eu poderia responder corretamente do que é efetivamente proveniente de uma pedagogia escolar. Coisas como: escreva o nome das pessoas que você mais gosta, onde estão, nesta sequência, Alice, avó, Adi, mãe, Assi, tia, Arnóbio, avô, Mimi, Emília, bisavó. Ou, escreva de 999 a 1000, ou ainda, o nome da moça que perdeu o sapato. Entre outros textos, há uma narrativa assinada. Colégio Maria Ângela, 28 de outubro de 1960. A Princesa Melancólica. Era uma vez uma princesa muito triste porque não podia sair com seu pai, o rei, ou sua mãe, a rainha. E um dia seu pai viajou e sua mãe também. Mas mesmo não podia sair, mas vestia um vestido de aia e pôde sair. Fim, Márcio Meirelles Durval. 1961. Entrei para o colégio 2 de julho. Saí da escolinha familiar, amorosa e acolhedora, com a professora apaixonante, para uma grande estrutura presbiteriana, dirigida por Dona Jane e pelo reverendo Enoque, com muitos alunos, muitas salas, muitos espaços, grandes banheiros coletivos com cheiro de amônia, auditório, palco, campo de futebol. A sala do 2º ano primário de Dona Égina, por quem seria impossível me apaixonar, o que diminuiu meu rendimento escolar, ficava no 2º andar, num anexo atrás do prédio principal, o solar do Conde dos Arcos. No solar funcionavam a diretoria, a secretaria, algumas outras salas e dependências. Além das matérias que continuam, havia também música no currículo. E descobri recentemente que era Neide Moura quem dava as aulas de iniciação musical para todas as turmas do primário durante o período em que lá estudei. Portanto, foi ela minha professora de iniciação musical. Imaginava ter conhecido Neide em 1997 como atriz em Barba Azul, mas tivemos outras vidas antes. Tinha também aulas de religião, quando histórias moralizantes da Bíblia eram contadas. Para meu deleite, às vezes eram ilustradas num flanelógrafo, um quadro de flanela verde onde eram fixados por uma lixa colada no verso de cada personagem elementos dos cenários, animais, objetos. Neste quadro era realizada uma encenação, como num teatro bidimensional, e a encenação era mais importante para mim do que o seu conteúdo, que evidentemente era transmitido fazendo seu papel catequizador, barrado pela formação fortemente católica, principalmente de minha avó. A minha entrada num colégio batista, como a de meus irmãos antes de mim, foi motivo de um certo atrito familiar. Não sei por que fomos para aquele colégio. Talvez porque ficasse do outro lado da rua do novo apartamento alugado para onde minha mãe se mudou. Isso tornava mais lógica a minha mudança também. Como a escola Maria Ângela ficava perto da casa de meus avós, na Barra, e minha mãe morava na Pituba, que era bem distante, para facilitar minha ida à escola eu ficava grande parte do tempo com meus avós. Agora o apartamento de minha mãe e o colégio eram vizinhos, então eu passaria mais tempo com ela, mesmo que meu avô me trouxesse e levasse de carro às vezes. Era mais lógico ficar perto da escola. Isso sempre foi uma questão. Onde era minha casa? Na casa de minha mãe e meus irmãos ou na casa de meus avós e minha tia? Eu, geminiano, tinha 2 casas, 2 vidas e procedimentos. Nas 2 era incentivado a desenhar, fabular, ler histórias.
No apartamento de minha mãe tinha um grande armário escuro e em cima dele muitas revistas. Eu subia e passava lá horas sentado lendo quadrinhos, Epopeia, Edição Maravilhosa, série da Ebal, editora Brasil-América Limitada, que quadrinizava grandes obras da literatura, inclusive Shakespeare, com 3 tragédias num único número, Romeu e Julieta, Hamlet e Macbeth. Tarzan, Reizinho, Pinduca, Gato Félix, Super Mouse e vários outros títulos. Tudo era fonte de recreação. O incentivo às artes era constante. Brincar de desenhar era uma atividade frequente e todos se envolviam nela. Adultos, irmãos e primos e amigos. Desenhar estava também nas brincadeiras de escola, mesmo antes de ingressar numa. Daí minha alfabetização ter começado em casa. E o estímulo acontecia não só na produção, mas também na preservação desses trabalhos, na guarda e arquivamento deles. Por isso tenho ainda desenhos e narrativas gráficas que fiz desde os 5 anos, e às vezes ainda descubro algum desenho, algum trabalho, um escrito, recorte de jornal, em gavetas, pastas, armários de minha mãe ou minha tia. Meu trabalho como artista começou aí, ou quando? Quando os desenhos de alguém, as narrativas literárias ou cênicas ou gráficas deixam de ser atividades lúdicas infantis para ser um trabalho de exercício de linguagem. Quando viram um trabalho de arte. Ou definir isso é uma tarefa do outro. Levo muito a sério os desenhos de meus netos, e muitos estão guardados, colecionados, datados e cadastrados como obras de arte, porque entendo que são. Em relação às artes visuais, sempre me pergunto por que algumas obras estão em museus e galerias e fazem parte de um mercado complexo e outros são vendidos como artesanato ou não são vendidos. Estão nas casas dos artistas ou de seus amigos e parentes. O que define que determinada obra ou artista deve estar em museus e galerias ou na feira do artesanato, em lojas de decoração? O que de fato é arte e quem define isto? O mercado? A crítica? Ou um conjunto de coisas que passa pela intenção do gesto, o processo de criação e execução, a finalidade do feito, a recepção, entendimento e aceitação de quem recebe e reage? O mercado das artes visuais sempre foi um tema que me interessou, especialmente durante a gestão na Secretaria de Cultura. Por que os artistas baianos da província dificilmente estão no mercado internacional, salvo raras e difíceis exceções? Heitor Dias e Juracy Magalhães continuavam, respectivamente, prefeito de Salvador e governador da Bahia. O presidente Juscelino Kubitschek deu lugar a Jânio Quadros, do Partido Trabalhista Nacional, PTN, que com discurso contra a corrupção, simbolizado por uma vassoura que varreria a sujeira do Brasil, tornou-se o 22º presidente e ficou no cargo por atribulados, frenéticos, excêntricos, caóticos, 6 meses e 25 dias. De 31 de janeiro de 1961 a 25 de agosto de 1961. Renunciou em agosto, aumentando a crise institucional que já vinha se construindo e que inclusive o levou a ser eleito, e culminou na ditadura militar. Um dos motivos para a vitória de Jânio foi o seu típico jeito populista de querer representar, ser igual ao povo. Ele falava a linguagem do povo simples, andava com os cabelos despenteados, com paletó cheio de caspa e comendo sanduíches de mortadela nos palanques em que fazia seus discursos. Ele dizia ser um católico anticomunista a favor da família e da moralização da sociedade, diz a internet. E constato o quanto isso continua a se repetir. A saída de Jânio deu lugar ao 23º presidente, Ranieri Mazzilli, do Partido Socialista Democrático, PSD, que ficou no cargo por curtos 14 dias. Mais confusão e ameaças à democracia. Os militares não queriam que João Goulart, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, o vice-presidente eleito, assumisse seu papel constitucional e ocupasse o cargo vago. Brizola liderou uma campanha que acabou numa negociação complicada e, no acordo com os militares, foi instalado um parlamentarismo para que Jango assumisse a presidência, sendo o 24º neste cargo. Neste período, após 14 anos de rompimento no contexto da Guerra Fria, o Brasil restabeleceu relações diplomáticas com a União Soviética.
Na outra ponta da sociedade, em sua base, Laudelina de Campos Melo lidera a criação da primeira associação de empregados domésticos para lutar pelos direitos da categoria em Campinas, São Paulo. A Associação Profissional Beneficente das Empregadas Domésticas, que esteve em várias frentes e lutas, em especial contra o preconceito racial. 1.200 empregadas domésticas estiveram no ato da inauguração da associação, em 18 de maio de 1961. No ano seguinte, Laudelina foi convidada para participar da organização de diversos sindicatos da categoria em outros estados, participando também de movimentos negros e feministas. Foi com uns 6 ou 7 anos que assisti a peças de teatro que marcaram minha memória. Antes, talvez, do que isso, lembro de uma encenação de Chapeuzinho Vermelho, no auditório ou numa sala da pupileira, talvez feita pelos próprios pupilos e ou tutores como atividade educacional. A única coisa que lembro desta experiência foi o susto e medo pela passagem do lobo que vinha do fundo da plateia e atravessava o corredor central entre as poltronas onde eu estava. É tudo que lembro. Às vezes penso que reconstruo minha memória criando cores e cenários e figurinos e espaços daquela peça. Mas o que lembro de fato é a sensação de terror e possivelmente posterior piedade, catarse, meta aristotélica do teatro. Mesmo que houvesse essa experiência com o lobo na Chapeuzinho, seguramente foi em 1961 que o teatro entrou em meu imaginário. Assisti a uma remontagem de Narizinho, musical da Hora da Criança, escrito e dirigido por Adroaldo Ribeiro Costa, no Teatro do Sé. O grande teatro, as escadarias, os camarotes, a quantidade de público, todas as circunstâncias em torno me impressionaram mais do que o espetáculo em si, do qual lembro vagamente dos cenários, de que era cantado por muitas crianças e pouco mais. Enquanto escrevia isso, quis restaurar essa memória e rever o espetáculo. Procurei entre amigos aqueles que poderiam ter algum material. Nada. Cheguei até a própria Hora da Criança, em seu sítio na internet. Curiosamente, a remontagem de Narizinho de 1961 não consta na linha do tempo da instituição. Como tinha certeza de que havia assistido, fui aos seus administradores para confirmar que houve uma remontagem em 1961, embora não esteja na sua linha do tempo e não tenham fotos nem materiais disponíveis. A ausência de documentação e acervos de registros do teatro baiano, embora haja alguns, em parte explica a não inclusão do teatro da província na história oficial do teatro brasileiro. Vale aqui um comentário. Narizinho, em sua estreia em 1947, inaugurou o teatro brasileiro para crianças. Ao contrário do registro oficial da história de nosso teatro, que dá o mérito de ter lançado as bases da dramaturgia infantil brasileira, a O Casaco Encantado, de Lúcia Benedetti, escrita um ano depois. A opereta de Adroaldo Ribeiro Costa não consta nessa história, apesar da presença de Monteiro Lobato na estreia e a possível consequente repercussão nacional que isso possa ter tido. Apesar da importância do projeto poético-pedagógico da Hora da Criança, do qual Narizinho era a ponta de um grande iceberg. Essa peça e o projeto aconteceram na província, fora do eixo, portanto, dificilmente serão considerados em sua real importância pela metrópole sudestina. Ultimamente há um movimento no sentido de reconstrução da memória do teatro baiano. Muitos projetos estão visibilizando e dando acesso a vários arquivos, registrando vários processos de grupos, encenadores, artistas. Inspirado pela tese de Evani Tavares Lima, um olhar sobre o teatro negro, do teatro experimental do negro e do bando de teatro Olodum, quando o bando fez 20 anos, entendendo que o grupo é parte de uma história, eu quis montar uma linha do tempo do teatro negro na Bahia para o programa de Bença. Diante da dificuldade de encontrar registros, acabei me limitando a um apanhado de memórias minhas e de outros artistas e de alguns outros dados colhidos aqui ou ali. Muitos não lembravam suas trajetórias e muito menos tinham documentos de suas carreiras, fotos, programas ou textos. Neste momento, o ator João Guisandi e seu grupo estão fazendo vídeos e entrevistas de pessoas do teatro baiano para registrar parte de nossa história.
No último episódio da websérie Memória do Teatro Baiano em Docudrama, João fala de Nildo Spencer, Mário Guzmão e Wilson Mello, e lamenta nunca tê-los visto num palco. Pensei. Dirigi os três. E logo depois tentei lembrar de artistas importantes como os três, que Guisandi lamentava não ter visto, que eu não tinha visto no palco. Pouca gente. Alguns diretores que passaram por aqui, da Versa. Atrizes, Nevolanda Amorim, Selene Guedes. De qualquer jeito, artistas da geração escola de teatro. E antes? Quem construiu a base para que tudo acontecesse? Os grupos amadores, os artistas que participaram de muitas peças. Onde está a memória dessa gente? Nesse ano de 1961, também assisti a Pluft o Fantasminha, de Maria Clara Machado, clássico do teatro infantil brasileiro. Novamente, mais as circunstâncias do que a montagem me impressionaram. A memória da montagem foi restaurada depois, mas o que lembro novamente foi a arquitetura, o Cine Teatro Oceania e seu Art Deco, as grandes colunas, patamares separando degraus, etc. E o camarim. Depois do espetáculo, fui ao camarim porque a Cia era a delegada de menores e quem fazia Pluft era Fernando Marcos, um garoto adolescente. E não sei se por motivos profissionais dela ou não, fomos onde a magia se instala e desaparece. A revelação. Atores e atrizes que faziam os fantasmas pintados de branco, tirando as perucas e trocando de pele. Os Piratas e Maribel. E ouvir que o Pluft tinha que ir logo para casa porque tinha 12 anos e tinha teste na escola no dia seguinte e precisava estudar. Daí a advertência da importância de cumprir seus compromissos. Ele era ator ali, mas tinha uma outra vida de estudante e tinha que dar conta das duas. Anos depois, pude reconstruir a memória, e agora é como se lembrasse também do espetáculo. Ao arrumar os arquivos no Teatro Vila Velha, em 1998, nos ajustes para a reabertura do Teatro Renovado, encontrei o panfleto promocional de uma montagem da Companhia Teatro dos Novos, de 1961, no Cine Teatro Oceania, Pluft o Fantasminha. Logo depois, todas as fotos do acervo fizeram renascer personagens e atores e cenas. Então aquelas pessoas no camarim, tirando as perucas e arrumando os figurinos, eram Sônia Robato, Carlos Petrovich, Otton Bastos e todos aqueles que criaram um grupo que eu iria reconstruir e dirigir. 1962. O 49º prefeito, Heitor Dias, continuava em seu posto nesse ano de eleições. Juracy Magalhães, o 34º governador, cedeu, a título precário, um terreno no passeio público à Sociedade Teatro dos Novos, para que ali fosse construída a sua sede e ela pudesse desenvolver suas atividades artísticas. O terreno era o antigo Jardim Zoológico do Parque, depois Estrebaria dos Cavalos da Polícia Militar, cujo quartel ficava ao lado do passeio e do Palácio da Aclamação, residência oficial do governador. Portanto, o Teatro Vila Velha seria construído no Jardim do Palácio, ao lado da Galeria Chumaré de Odorico Tavares, representante dos Diários Associados de Assis Chateaubriand, na província da Bahia, e responsável pela inauguração da primeira emissora de televisão local em 1960, 10 anos depois da inauguração da TV Tupi de São Paulo, primeira da América Latina. João Goulart, o 24º presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que havia assumido no ano anterior, continuava presidente de uma república parlamentarista. E nesse ano, entre outras coisas, instituiu o 13º salário para os trabalhadores. Foi fundada a Universidade de Brasília, UNB, criada por Darcy Ribeiro e pelo baiano Anísio Teixeira. Projeto que vinha sendo desenhado desde a construção da nova capital. Anselmo Duarte lançou O Pagador de Promessas, candidato ao Oscar e primeiro filme brasileiro a ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes, na França. Filmado no Pelourinho, contou com a participação de atores e atrizes baianos, entre eles Jurema Pena, Otton Bastos e Antônio Pitanga, além de capoeiristas e vários anônimos que representavam o que de fato eram, a população de Salvador. Eu cursava o 3º ano primário no Colégio 2 de Julho e fiz, como atividade do curso, uma peça
em que representava um polichinelo e dizia uma fala. O cenário era um quarto de crianças, onde se desenrolava a história, da qual já esqueci. Mas lembro que tinha uma menina loira, que era dona de todos nós, os outros personagens, seus brinquedos. Afora isso, continuava a desenhar e fabular, criando narrativas, e esses desenhos e narrativas eram guardados nos armários e gavetas de minhas mães. 1963. Virgildásio de Sena, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que tinha sido secretário de obras de Heitor Dias, tornou-se nosso 50º prefeito. Teve papel importante na construção do Teatro Vila Velha, além do apoio político, cedendo material para a obra, inclusive asfalto e paralelepípedos, materiais usados como o revestimento do piso da plateia e do saguão da entrada, respectivamente. O Vila foi construído a partir do projeto arquitetônico de Silvio Robato e Alberto Fiuza, que transformou um galpão industrial num espaço de teatro, um lugar de ver a cena e de produzir a cena, a partir de encontros, pesquisas, trabalhos de artistas. Juracy Magalhães, da União Democrática Nacional, UDN, entrega a Bahia a Antônio Lomanto Júnior, do Partido Libertador, PL, nosso 35º governador. João Goulart segue incomodando as elites como presidente vitorioso de uma república presidencialista, após um plebiscito que derrubou, por vontade popular, o parlamentarismo, prenúncio do golpe que viria um ano depois. O país estava agitado, as forças internas replicavam o clima da política exterior e interesses internacionais, insufladas pela ruptura ideológico-econômica da Guerra Fria, desestabilizando de várias formas as estruturas institucionais e fortalecendo o que viria no ano seguinte. Brasília foi isolada do resto do país, tendo telefones cortados, aeroporto ocupado, prédios públicos tomados e os acessos a rodovias federais bloqueados. A capital foi sitiada pela ação de 630 sargentos, cabos e soldados da Marinha e da Aeronáutica, que prenderam oficiais e autoridades civis, como um ministro do Supremo Tribunal Federal e o presidente interino da Câmara dos Deputados. O mundo estava turbulento. O presidente estadunidense John Kennedy, do Partido Democrático, que foi responsável pela invasão da Baía dos Porcos e pela construção do Muro de Berlim, apoiou as ações do seu embaixador no Brasil, fomentando inclusive financeiramente o golpe que viria. Kennedy, 46 dias antes de ser assassinado em Dallas, no Texas, indagou em reunião na Casa Branca se os Estados Unidos poderiam intervir militarmente no Brasil para depor o então presidente João Goulart. John Kennedy. Será que Goulart vai agir? Lincoln Gordon. Sim, ele pode agir, como Perón fez na Argentina, um ditador populista. Kennedy. Podemos fazer algo contra Goulart? Gordon. Sim, acho que podemos. Kennedy. Qual será a nossa atitude? Gordon. O fundamental é organizar as forças políticas e militares para reduzir o seu poder e, em caso extremo, afastá-lo. Em 2014, montamos Django, uma tragédia de Glauber Rocha, que reconta esta história e, como Cassandra, tentávamos alertar para o que viria em 2016 e em sequência. A beleza brasileira venceu em Miami. Ieda Maria Vargas tornou-se a primeira brasileira a conquistar o título do Miss Universo. Novamente, Carmen Miranda? Entrei para a Escolinha de Arte da Bahia de Rosita Salgado Góes. Iniciação artística. Contato com muitas técnicas, desenho, pintura, xilogravura, monotipia. Em casa me exercitava bastante no desenho com grafite, lápis de cor e aquarela. Com essas técnicas criava mais facilmente as imagens dos personagens de minha mitologia particular. Era ela formada por 3 grupos de seres. Os acolhidos por mim, de vários lugares, minha família, bailarinas, espanholas e outros personagens dos trajes e costumes do mundo todo, sereias. Os vindos de outras mitologias, deuses, heróis, seres e mitos greco-romanos, nórdicos e judaico-cristãos, anjos e madonas e cristos. Os da Disney, personagem dos filmes e livros e histórias em quadrinhos. E fazia sucesso na família e na escola e entre os amigos do bairro com esses trabalhos. Esse conforto e sucesso como artista precoce com os desenhos
Rejeitava um pouco o método da escolinha de arte, que era o da experimentação, da libertação de ícones e padrões para a criação de texturas e imagens abstratas, universos paralelos, com técnicas com as quais não tinha intimidade e, portanto, não podia ainda domar para construir meu imaginário, como vinha fazendo no meu estilo e poética. Isso me desestruturava e me tirava do eixo, e foi muito importante para mim. Pois bem, hoje reconheço e agradeço os 2 anos que frequentei a escolinha, graças possivelmente a Si, que me matriculou. Ter convivido nessa fase com Rosita Salgado Góes, que me fazia um pouco de medo, foi fabuloso. Depois, mais velho, já entrando para o mundo das artes, tive outros encontros com Rosita como gestora municipal da cultura e vários eventos. Era uma mulher admirável. Seu olhar sobre as culturas populares e as artes era absolutamente avançado e coerente com todo o movimento do avant-garde na Bahia, relatado por Antônio Risério em seu livro. Com a Escolinha de Arte da Bahia, participei de uma exposição coletiva de arte infantil no Museu de Arte Moderna da Bahia de Dona Lina, no Teatro Castro Alves. Memória. Palimpsesto. 1964. O presidente João Goulart fez seu famoso discurso na Central do Brasil, no qual defendeu as reformas de base e a democracia. E foi impossível deter o que viria depois. O ódio das elites, gerado no medo da diminuição de privilégios para que a justiça, o bem-estar, a comida fossem melhor distribuídos. Os ricos e seus guardiões, a imprensa, as igrejas, as forças armadas, orientados pelo capital estrangeiro, agiram e destruíram, provisoriamente, temporariamente, as conquistas populares. Em resposta à Central do Brasil, com a participação de 500 mil pessoas, ocorreu em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que pedia intervenção militar no país. Marinheiros da baixa oficialidade se revoltaram contra as péssimas condições de vida e contra seus superiores, apoiando as reformas de base do presidente João Goulart. Essa revolta foi liderada pelo Cabo Anselmo, agente duplo da ditadura militar. Várias figuras atuaram nesta dramaturgia, até que, no dia 31 de março de 1964, a Quinta República Brasileira se instalou durante 20 anos, 11 meses e 13 dias, de 2 de abril de 1964 a 15 de março de 1985, com o pretexto de evitar a instauração do comunismo no Brasil e com o apoio dos Estados Unidos da América. A ditadura civil-militar durou muito tempo oficialmente, tendo perseguido, torturado e assassinado artistas, intelectuais e opositores ao regime. Oficialmente, pois na verdade não se acabou. Saiu de cena também oficialmente por negociação, mas se manteve viva na mente e coração da elite brasileira. Naquele 1º de abril, cheguei ao Colégio 2 de Julho, onde frequentava o 5º ano primário. Confusão. Ninguém sabia realmente o que estava acontecendo. Todos para as salas de aula. A professora Dona Hilda não estava. No quadro negro havia frases, várias frases, escritas a giz. Na sua maioria, frases reacionárias, reproduzindo Deus, Pátria, Família. Várias vezes a palavra revolução, como se auto-intitulava o golpe. Frases machistas difamando Maria Teresa, agora ex-primeira-dama, deposta, a caminho do exílio. É assustador lembrar hoje como crianças de 10, 11 anos assumiam aquele discurso, ou como as famílias moldam as opiniões de suas crianças. A minha talvez não apoiasse as ideias ou a luta de Jango, mas não compartilhava do ideário desse movimento reacionário classe média, e não se metia em política, se calava. Atônito, via e ouvia tudo ao redor na sala de aulas, sem a professora, e imaginava o que seria uma revolução. Creio que Ana Lúcia, minha colega desde o 2º ano, irmã de Glauber Rocha, também estava atônita e não se manifestava, ou manifestava o contrário. Chamaram nossas famílias, fui para casa. Viver o desenrolar da tragédia que durou mais de 20 anos. Com a derrubada de João Goulart, tivemos um novo presidente, o 25º, por 13 dias, para dar um ar constitucional a tudo aquilo. Mais uma vez, Ranieri Mazzilli, do PSD, ainda presidente da Câmara dos Deputados, ocupou, constitucionalmente, o cargo vago por Jango. Antes, em 1961, Jango, o vice, deveria suceder ao excêntrico Jânio Quadros, que renunciou, mas o legítimo sucessor estava em visita oficial à China, e o mesmo presidente da Câmara, à época, o substituiu, enquanto se preparava o golpe que foi adiado pela negociação que instituiu o parlamentarismo.
Depois dos 13 dias de fama do 25º, assume o 26º presidente do Brasil, o general Humberto Castelo Branco, da Arena. Nesse cargo ficou até 1967. Nosso 50º prefeito, Vigildásio Sena, um democrata humanista íntegro, culto e civilizado do partido de Getúlio, Jango e Brizola, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, foi cassado e substituído pelo 51º, Antônio Casais, da Aliança Renovadora Nacional, Arena, que respondeu no cargo durante 18 dias até que fosse nomeado o 52º prefeito, Nelson de Souza, do mesmo partido. Antônio Lomanto Júnior foi incorporado à nova república e mantido no posto como nosso 35º governador. Com a ditadura implantada no país e o imediato apoio oficial dos Estados Unidos da América, houve o pronto alinhamento do novo governo brasileiro àquele país. Vários sinais foram dados, como o rompimento das relações diplomáticas com Cuba. Enquanto isso, a atriz francesa Brigitte Bardot passeava em Búzios, Rio de Janeiro, onde estava desde 13 de janeiro e ficou até 28 de abril, pouco depois do golpe, chamando a atenção da imprensa nacional e internacional para o local e ajudando a distrair um pouco do que aqui acontecia. Ela estava com seu namorado, Bob Zaguri, um marroquino que, como tinha um apartamento em Copacabana e trouxe para cá o símbolo sexual do cinema internacional, foi adotado pelo Brasil como brasileiro. Em contra-ataque, Glauber Rocha vai ao Festival de Cannes para exibir Deus e o Diabo na Terra do Sol, seu filme Epifania, o raio-x de um Brasil oposto em tudo e complementar a tudo aquilo. O mesmo país que vivia essas contradições e tantas outras. Outro contra-ataque. Há meia década, pelo menos, como uma intuição ou previsão de antenas hipersensíveis, vinha sendo preparado. Um espaço construído para abrigar encontros de artistas com a cidade, de artistas com ideias e lutas para levar a seu público. Este contra-ataque era um lugar de onde se vê, um teatro. O Vila Velha, inaugurado pela Sociedade Teatro dos Novos, no dia 31 de julho, exatos 4 meses depois do golpe. Além de seus 6 sócios, um coletivo maior, também liderado por João Augusto Azevedo, compartilhava o desejo de inventar caminhos ao caminhar, e ocupavam aquele palco e aquela casa. Enquanto o Brasil se fechava acuado pelo terror, artistas abriam um espaço de liberdade. O grupo preferiu não abrir o teatro como uma peça de seu repertório, mas com uma programação de 12 espetáculos, que, como um manifesto e carta de intenções, mostravam a diversidade cultural da Bahia, com dança, recital de operetas, espetáculo folclórico e, além de outros, as 2 edições do show de Bossa Nova, Nós, por exemplo, que juntava pela primeira vez num palco Maria Bethânia, Maria da Graça, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Antônio José, Tom Zé, Antônio Renato, Djalma Correia, Alcivando Luz, Fernando Lona. A atriz Jurema Pena era amiga da minha mãe e da minha tia. Tinham sido colegas desde o ginásio. Seguiu colega de minha tia na faculdade de Direito. Formaram-se ambas advogadas no ano do centenário de Rui Barbosa. A nova turma de bacharéis participou das celebrações da data, inclusive da recepção dos restos mortais de Rui e do cortejo de sua condução até a deposição no Fórum, que levou o seu nome e foi inaugurado naquele dia. Evento registrado em filme por Alexandre Robato, pai de Sônia, onde Assis e Jurema aparecem no meio da multidão do cortejo. Os círculos seguem girando. Jurema ia às vezes lá em casa, e era um acontecimento, uma atriz na minha casa. Corriam em nossa família as histórias do sucesso de Jurema, sua participação no cortejo dos 4 séculos de Salvador, na celebração do 4º centenário da cidade e no Alto de Graça e Glória da Bahia, a versão do cortejo para palco também dirigida por Chianca de Garcia, fazendo o papel de um menino que vê e narra a um velho cego a chegada de D. João VI a Salvador. Além das peças da Escola de Teatro e dos filmes onde atuou Mandacaru Vermelho, de Nelson Pereira dos Santos, 1961, O Pagador de Promessas, Anselmo Duarte, 1962, Tocaia no Asfalto, Roberto Pires, 1962, Sol sobre a Lama, Alex Gueny, 1963, e Seara Vermelha, Alberto da Versa, 1963. Depois fez mais filmes e novelas e peças e projetos fundantes, deixando um legado importantíssimo para a cultura brasileira. Tínhamos uma ligação especial, ela e eu. Alguma coisa forte nos identificava. A percepção da atriz via alguma coisa germinando ali, nas casas de suas ex-colegas de ginásio,
E minha intuição dizia que havia ali uma mão que abriria a porta entre o camarim e o palco. Na verdade, esta porta já estava entreaberta desde que fui ver o elenco da Companhia dos Novos, no camarim de Pluft, no Cine Teatro Oceania. Mas o exemplo, os conselhos, a atenção da atriz e educadora para aquele garoto que eu era, foram fundamentais na minha caminhada. Em 64, minha mãe foi convidada por Jurema a produzir o espetáculo Mambembandu, que a sua Companhia Baiana de Comédias iria montar. Minha mãe aceitou e foi minha entrada nos mistérios dos bastidores. Ia com ela em visitas de pedido de apoio a lojas, empresas e empresários, negociações de permutas por publicidade em troca de materiais para cenário, figurino e outros insumos e serviços, no acompanhamento das execuções das roupas e dos cenários e arquibancadas de um espaço cênico construído para as apresentações na Biblioteca Pública do Estado da Bahia, na Praça Municipal, e nos ensaios, nos preparativos nos camarins. Participavam do elenco, além dos atores da companhia, o ator Edi Souza, que virou Edi Star, cantor pop que fez sucesso nos anos 1970, e Simone Raimunda, nonata do Sacramento, que se transformou em Luana, a primeira modelo negra brasileira e das primeiras do mundo, que trabalhou com Yves Saint Laurent e Christian Dior e se tornou Condessa de Noailles. Ver atrizes e atores se maquiando, conversando e construindo seus personagens era fascinante. Especialmente Luana me encantava. Era linda e negra e pintava as pálpebras com uma sombra escandalosamente azul turquesa. E todos e todas me tratavam com muito carinho. Era uma espécie de mascote. Outra lembrança muito forte dessa peça foi ter entrado pela primeira vez na escola de teatro e subido até o último andar, onde ficava o laboratório de caracterização, e conhecer João Gama, e vê-lo fazer as perucas do espetáculo. João Gama é um dos maiores atores que já vi. Assisti a vários espetáculos em que ele trabalhava e quando escrevia para o Jornal à Tarde, fiz uma longa entrevista com ele, que foi para mim uma realização. E creio que para ele também, porque logo depois da entrevista publicada, ele me ligou e pediu que voltasse à sua casa e me deu de presente toda a sua biblioteca de teatro. Sobre Jurema e a Companhia Baiana de Comédias. Com Leonel Nunes, Reinaldo Nunes e Sócrates Gentil, Jurema Pena fundou a Companhia Baiana de Comédias, CBC, que ocupava um pequeno palco no prédio da Biblioteca Pública do Estado da Bahia. A companhia foi criada na década de 1960 a partir do desejo de se fazer um teatro profissional na Bahia, que também se preocupasse em levar a arte a lugares desfavorecidos como periferias e penitenciárias. Essa preocupação social se estendia à formação cultural de sua plateia. Assim, a CBC promovia diversas palestras acerca dos temas abordados em cada espetáculo, no intuito de fazer um teatro que se preocupasse com o estético e o político. De alguma forma, carrego esse DNA que se manifestou na minha primeira produção para a cena ainda naquele ano. Provavelmente na mesma época escrevi, desenhei os figurinos, preparei o cenário, representei os 3 papéis masculinos, o cavaleiro, o mago e o gênio, convoquei o elenco feminino, tia Vivi e Dulce, irmã e cunhada de minha avó, e Gracinha, filha de Dilu, que era negra e usava também uma sombra escandalosamente azul turquesa. O título e o argumento se perderam de minha memória. O texto escrito também. Sobreviveu o desenho dos figurinos masculinos. Por isso lembro que fiz os 3 papéis. 1964 foi o meu último ano no Colégio 2 de Julho, onde terminei o curso primário com média suficiente para entrar no ginásio sem precisar fazer o exame de admissão. Na festa de formatura, participei de alguma representação cênica dos estados brasileiros, onde me vesti de gaúcho, com chapéu de couro sertanejo. No 2 de julho, foi onde soube da existência de Glauber Rocha, que já tinha feito Deus e o Diabo, porque sua irmã, Ana Lúcia, era minha colega e cúmplice de brincadeiras. Foi onde Neide Moura me deu aulas de canto, onde presenciei no dia 1º de abril daquele 1964, através da reação de outras crianças, a posição da classe média brasileira em relação à possibilidade de um Brasil socialmente mais justo e economicamente equilibrado.